pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em casa, todos bem, todos em segurança. Meu nome é Jefferson, eu trabalho no Centro de Informática e Automação do Governo do Estado de Santa Catarina e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a atuação do CIASC na crise do Covid-19, ou o Boa Vista Gestão em Tempos de Pandemia, que é o título da nossa palestra. Bom, o meu nome é Jefferson Velasco, eu sou analista de negócios desde 2010 no CIASC. E nesse momento eu estou atuando como coordenador de serviços corporativos dentro da gerência que trabalha com todo o pool de Big Data do governo do estado. Ali também o endereço de e-mail vai ficar disponível também no final da apresentação, caso alguém queira mandar alguma pergunta ou fazer contato. Bom, a nossa palestra ela vai ter 4 momentos, né? A definição do problema, como a gente teve que integrar diversas bases de dados num espaço de tempo muito curto, né, para conseguir entregar dados de uma forma simples e ampla para todo o governo. A definição da nossa estratégia, como a nossa arquitetura de processo de integração funciona, como funciona o nosso ambiente de Big Data, que nós chamamos de Boa Vista, e os problemas que a gente enfrentou. A terceira parte, que vai ser a mais extensa, é como nós fizemos a entrega da informação, né, na forma de inteligência de dados, com grande amplitude, atingindo um número alto de usuários e com baixo custo. E no final, alguns comentários sobre a resposta do governo e da sociedade, como eles absorveram essas entregas que nós fizemos. Bom, essa imagem ela define basicamente o nosso problema. Nós tínhamos diversas fontes de dados, né, na forma de bancos de dados, planilhas, serviços, e precisávamos entregar do outro lado de uma forma muito rápida inteligência de dados, indicadores e suporte operacional, tanto para a Secretaria de Estado da Saúde quanto para o governo do estado e municípios. Vale dizer que essa inteligência de dados e suporte operacional, esses indicadores, eles já existiam, mas de forma muito desintegrada, né, como nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o projeto como um todo, ele foi influenciado por diversos fatores, né? As fontes de dados eram muitas e muito espalhadas, né, em ambientes diferentes. Muitas vezes os dados não estavam estruturados, né? O número e a variedade de agentes envolvidos era muito grande. São pessoas da administração pública de todas as áreas de atuação diferentes, com diferentes backgrounds na área de tecnologia, ou a falta de um background na área de tecnologia também. A baixa qualidade dos dados inseridos lá na linha de frente, porque as pessoas nas unidades de saúde, elas estão muito mais preocupadas em fazer atendimento aos pacientes do que prover o governo com dados. Então, a gente tem problemas com digitação, a gente tem problemas com dados que não foram inseridos na data correta, datas erradas. Essas múltiplas fontes de dados, elas geram duplicidades, nós vamos tratar disso um pouco mais adiante. A gestão da crise, ela, no governo de Santa Catarina, ela é descentralizada, isso também acabou gerando alguma complexidade no processo. Nós prestamos suporte a diversos tipos de usuários, desde pessoas muito especializadas na área de epidemiologia, estatísticos, pessoas da administração pública de pessoal, como eu falei antes, cada um com seu background na área de tecnologia. E para suprir todas essas demandas, a gente montou uma grande quantidade de datasets que são extremamente especializados. São datasets para gestão de pessoal, são datasets para gestão epidemiológica, para transparência e assim por diante. E, finalmente, a gente tem ainda muitas etapas de validação de dados, né? Como é um dado especialmente sensível e importante, ele passa por muitas etapas de validação para que ele seja sempre publicado da forma correta. Para enfrentar esse problema, o governo do estado montou o Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados. As entidades que compõem esse núcleo intersetorial, elas estão descritas aqui nesse diagrama, né? Só as mais importantes, tem outros atores aqui nesse processo que são secundários, né? Mas ali na parte que está com tons pastéis, nós temos os entes do governo da administração direta, né? O governo do estado na Secretaria da Administração e na Secretaria de Saúde, o próprio CIASC. Logo abaixo do CIASC nós temos o Centro de Operações de Emergência em Saúde, onde está a vigilância epidemiológica e todo o pessoal da gestão de crise.
Logo abaixo nós temos o Laboratório Central de Saúde Pública, que recebe todos os resultados de exames, né, que é o core do nosso processo, e a Controladoria Geral do Estado, que faz a parte de transparência. No lado esquerdo, a gente tem a sociedade civil, representadas ali em branco pela Social Good Brasil e pela Associação Catarinense de Medicina. E do lado direito, nós temos em cinza claro o Judiciário e o Ministério Público, sendo que o Ministério Público atua como a nossa ponte de comunicação com os municípios, que está ali do lado, né, é o Conselho de Secretários de Saúde Municipais. E o CIAS, que faz a ponte com o governo federal através da coleta de dados do ISUS, coleta e transferência de dados para o ISUS. O que nós precisávamos fazer? Qual é a definição do nosso problema? Então, a gente precisava produzir dados confiáveis. A gente precisava integrar muitas bases de dados para construir processos de verificação. Nós também precisávamos ser transparentes. A gente precisa criar e publicar datasets para dados abertos. Prever o comportamento da crise, para criar e manter datasets específicos para os modelos preditivos. Assim a gente consegue ver como o vírus está se comportando, como a população está se comportando e qual o impacto que isso vai ter nos próximos dias, semanas e meses. A gente precisava também prestar contas à sociedade, então nós criamos e mantemos uma série de dashboards públicos. E suporte à tomada de decisão, que é um grande ambiente de inteligência de dados para o governo do Estado, tanto para o nível estratégico quanto para o nível operacional. Nesse sentido, com o problema bem definido, a gente pôde relacionar algumas ações a serem tomadas, né? A gente precisava primeiro mapear, classificar e compreender todas as fontes de dados envolvidas, né? Depois, com as fontes identificadas, a gente precisava receber os dados, tratar e resolver as questões de duplicidades, construir as cargas de dados e os datasets centralizadores. Então, hoje a gente recebe os dados, trata, cria datasets centralizadores e depois transforma esses datasets centralizadores em datasets especializados para distribuir a informação para quem precisa. Criar todos os processos de automação de cargas, instituir processos de verificação, onde os profissionais de saúde podem olhar para os dados e dizer está certo, está ok, ou então precisa de algum ajuste. Mapear todas as demandas de informação para projetar as saídas, criar o ambiente de inteligência de dados e distribuir os resultados aos interessados, o que também engloba mapear todas as pessoas, criar usuários, dar permissões e assim por diante. Bom, as fontes de dados, como eu falei para vocês, são as mais diversas possíveis. A gente mapeou aqui apenas as principais. A gente tem como principais fontes o ISUS-V e o sistema GAL, que é do Laboratório Público de Santa Catarina, né, onde entram todas as notificações. E também uma plataforma que nós chamamos SC Digital, que recebe as notificações dos laboratórios privados. A realização de um exame é o dado fundamental que a gente utiliza para integrar com todas as outras fontes. Bom, as fontes secundárias, elas começam depois para a direita, com o CIVEP Gripe, onde a gente busca informações de internação. Também no CIVEP Gripe, na parte de SRAG, e no SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, a gente busca dados de óbitos. No sistema de monitoramento de leitos, a gente busca a ocupação de leitos de UTI, leitos de enfermaria e assim por diante, né? Esse é um sistema da Secretaria Estadual de Saúde. Depois nós temos o sistema de triagem online, que busca dados que as pessoas informam seus sintomas de forma ativa, né? Para a gente ter uma ideia de como está a propagação da doença. O CCIS-SUV, ele trata dados de afastamento de profissionais de saúde, ele entra também através da plataforma do SC Digital. E aí esse universo todo a gente integra com o SIG-RH, que é a folha de pagamento do Estado, assim a gente sabe quais são os servidores públicos que estão afastados, né? Administração prisional, SAMU e outras fontes secundárias, que vão agregar dados e enriquecer esse dataset. Mas essas são as principais. Bom, como eu mostrei para vocês no slide anterior aqui, a gente tem notificações, 3 fontes de notificações. O ISUS, o sistema GAL e os laboratórios privados. São 3 fontes diferentes. A pessoa pode receber essa notificação em qualquer uma dessas 3 fontes, a qualquer momento. Então, ela pode fazer um exame na rede pública e também na rede privada, ou ter a informação da rede pública inserida no ISUS e também no laboratório do Estado. Isso gera duplicidades. Para resolver o problema das duplicidades, a equipe implementou um algoritmo com um script Jar-Winkler. É uma forma de você medir a proximidade entre palavras, né, e decidir, por exemplo, se o João Carlos da Silva é a mesma pessoa que o João Carlo da Silva.
Então, o volume de dados é muito grande, né? Não tem como fazer uma verificação manual em todos eles. Então, o algoritmo ele separa os casos suspeitos, né? Atribui um percentual de probabilidade, e aí sim o pessoal da vigilância epidemiológica pode decidir se essa duplicidade ela é realmente uma duplicidade de fundir os dois cadastros ou não. Para isso, eles usam uma chave formada pelo nome do paciente, nome da mãe e data de nascimento. Até porque em muitas fontes a gente não tem o CPF. Né? Em muitos casos as pessoas não digitam ou não informam e assim por diante. Bom, o nosso barramento de ingestão, esse slide ele trata da nossa infraestrutura de Big Data, que nós chamamos de Boa Vista, né, o nosso nome de produto. Nós temos aqui do lado esquerdo os dados, então, que eles entram às vezes de forma estruturada, às vezes não, na forma de conexões com bancos de dados, planilhas, serviços, né, passam por nossa camada de ingestão e vêm para o nosso ecossistema de Big Data, né, que trabalha com processamento distribuído, persistência, indexação. A maioria das nossas tecnologias são providas pela Apache. Tem uma camada de segurança e monitoramento, e aí depois os dados, depois de transformados, eles passam para a nossa camada de visualização, que nós chamamos de Boa Vista Gestão. Boa Vista Gestão ele é um encapsulamento, né, que trabalha com GeneXus e Power BI, onde nós validamos o usuário e entregamos os painéis para eles. Não só painéis, né, como está representado ali em cima de forma gráfica, mas também serviços, também alimentamos algumas planilhas, alimentamos plataformas de georreferenciamento e serviços de SMS para notificação da população. Tudo isso passa pelo ecossistema que nós chamamos de Boa Vista. Bom, como fica planejada a nossa atuação, né, diária? Nós coletamos os dados nas fontes primárias todos os dias às 11 horas da manhã, no SUS-VE, CIVEP-GRIP, SIM e monitoramento de leitos. Entre as 11 horas e as 16 horas, existe uma série de processos, serviços e captura de outros dados secundários que vão complementar os dados iniciais. E às 16 horas rodam os processos de carga que alimentam todos os produtos de dados que são consumidos pelo governo e pela sociedade. Entre eles ali os boletins diários do governo, os datasets de dados abertos, as matrizes de risco, né, os modelos epidemiológicos, que fazem a parte preditiva da crise, o mapa de situação, que é a forma de visualização de dados georreferenciada, todo o ambiente de inteligência de dados do Boa Vista Gestão, com todos os painéis, os dados para os municípios, os dados para o Ministério da Saúde e os alertas de SMS. Então, todo dia isso roda a cada 24 horas. Além disso, tem uma série de tarefas ali de gestão, gerenciamento de projetos, capacitação, etc., que fazem parte do nosso dia a dia, né? Cada vez mais tem usuários se integrando ao processo e a gente precisa lidar com eles e capacitá-los e gerenciar a atuação de cada um dos agentes. Bom, eu vou mostrar para vocês agora na parte de entrega da informação algumas telas, né? Que são principalmente do Boa Vista Gestão, que é a nossa solução de Analytics. Elas vão tratar de inteligência de dados, modelos preditivos, da matriz de risco, os indicadores, transparência e apoio operacional. Esse é o Boa Vista Gestão, a nossa telinha de login. E aqui ele tem listado todos os painéis de inteligência de dados que foram desenvolvidos por Covid. Essa aqui é a visão de administrador do sistema. Então nós temos aqui um panorama geral, né? Tem um mapa ali com a concentração dos casos, as confirmações para o município, distribuição por faixa etária. A gente pode fazer o drill down em cada um desses gráficos, né? Pode fazer filtros por município, casos confirmados, óbitos e retornar à posição inicial. Esse painel ele tem 17 abas. Eu vou mostrar só as principais para vocês. Por exemplo, essa aqui trata do histórico da crise. A gente pode comparar uma carga com a outra, né, e ver as mudanças, né, entre um período e o outro. Esse, por exemplo, trabalha com as confirmações, né, as notificações positivas por tipo de teste. Se é PCR, teste rápido com PCR e critério clínico, que aí não passa por exame, é só o diagnóstico do médico. Aqui nós temos os dados do SAMU, são os atendimentos são filtrados somente aqueles que são relacionados ao Covid, né, para que o pessoal da gestão de emergência possa fazer o melhor uso dos seus recursos.
Esse painel mostra os números da administração prisional, com exatamente quantos detentos fizeram os exames, qual o tipo de exame foi feito, quais os resultados positivos, quais detentos estão internados e assim por diante. Nós temos o processamento de testes no laboratório central, né, quantos testes foram liberados, quantos aguardaram liberação, e assim por diante, por data, e ali no gráfico crescimento, lembrando que a gente sempre pode descer de nível e ir para uma granularidade menor de informação. Esse é um painel de afastamento de servidores públicos, a gente sabe exatamente em qual momento o servidor está afastado, quem está faltando na linha de frente. Isso serve muito para a gestão do dia, da gestão operacional, né? Então, se você sabe que tem tantos servidores afastados na sua unidade de saúde, você sabe que pode convocar tantos mais para o próximo plantão, e assim por diante. A gente também tem uma outra visão dessa mesma informação com histórico, né, de quantas pessoas foram afastadas até o momento e já voltaram a trabalhar. Esse aqui é específico para afastamento de profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto privada, tá? É um indicador da vigilância epidemiológica. A gente sabe exatamente quais os hospitais e unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas, estão afastando as pessoas, por qual motivo, por quanto tempo. E também a gente tem acesso ao resultado dos exames dessas pessoas. Então, se elas estão afastadas e tiveram um exame negativo, elas já podem retornar, né? Esse painel também serve para prestar contas à sociedade, porque os órgãos de fiscalização profissional, né, Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem, utilizam esses dados e também servem para o Ministério Público e outras entidades que auditam a crise, né? Esse painel ele é desenvolvido direto pela Secretaria da Saúde, mas também lê os dados do Boa Vista e também está no Boa Vista Gestão. Ele fala da ocupação de leitos. E aqui nós temos no ArcGIS um painel bastante interessante, né, que ele é a visão georreferenciada dos dados. Então vocês vão ver aqui nos círculos amarelos a concentração de óbitos, né, e a coloração das regiões é um dado muito interessante. Ele é calculado, é o índice de vulnerabilidade social para a Covid. É um cálculo que é feito em cima da concentração da habitação, média de renda e idade média da população. Tem um cálculo estatístico que define esse índice de vulnerabilidade social. E vocês podem ver que, justamente nos municípios onde nós temos mais óbitos, são as áreas de maior vulnerabilidade social. Se a gente fizer um zoom nesse gráfico, né, no mapa, a gente vai ver que essa vulnerabilidade social está no nível de bairro. E a gente consegue mapear a quantidade de óbitos por bairro e ver que bate direitinho com o índice de vulnerabilidade social. Esse é o site do coronavírus do governo do estado, tá? Ele foi criado especificamente para a crise e ele também é alimentado por diversas saídas de dados do coronavírus. Agora a gente não está mais no ambiente do Boa Vista Gestão, a gente está no ambiente de dados públicos, né? Aqui a gente tem o boletim diário que é publicado pela imprensa, né? Também tem um boletim que é publicado pela administração prisional com a situação de todos os internados, todos os detentos do sistema prisional. Nós temos o boletim diário epidemiológico também, que é divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e pelo COIS. Nós temos as matrizes de risco, que mostram exatamente como a crise está se comportando e quais as ações que devem ser tomadas em cada região do estado. Os municípios podem consultar e tomar as suas medidas, né, com base nesses dados. Junto da parte de risco, nós temos a representação dinâmica da intensificação do vírus entre os municípios e a mesma representação dinâmica de propagação entre municípios. Todos esses gráficos são dinâmicos, eles são atualizados diariamente com dados da plataforma Boa Vista. E aqui nós temos o modelo epidemiológico, né? Ele é um modelo preditivo, os 3 gráficos representam o número de infecções diárias, o número total de óbitos e o RT, né, a taxa de transmissão. Então vocês podem ver, por exemplo, que aqui essa faixa azul à esquerda, no gráfico A, né, eles são o provável número total de infecções, que ele é desconhecido. Ele é calculado em cima do modelo da Imperial College of London. Aquela faixa azul, então, ele tem uma margem de erro para cima e para baixo, a azul escura é a mais provável, né? Já nos óbitos, que é o gráfico B, a gente está muito próximo da realidade, porque justamente é um dado muito mais fácil
de capturar. E o RT, vocês podem ver que nas primeiras semanas da crise, ali em março, né, a gente teve aquela queda abrupta no RT, que foram justamente as implementações das medidas restritivas, né? E o RT vem se segurando até agosto, mais ou menos, na mesma faixa de comportamento. Nós suprimos dados também para a parte de transparência, tá? Existe um site, um hot site específico para a transparência do Covid, onde tem dados de receitas, despesas, notas de empenho, são dados da Secretaria da Fazenda que passam pelo nosso ambiente de Big Data do Boa Vista. Nós temos também o portal de dados abertos do Governo do Estado, com 18 conjuntos de dados diferentes, tá? Você encontra toda a informação que precisar sobre Covid no portal de dados abertos. Eu chamo atenção específica para esse dataset, que é o dataset de dados confirmados. Ele é publicado todos os dias às 16 horas, com um dicionário de dados, né, no formato CSV, para quem quiser auditar as informações. E ele é muito utilizado pelos veículos de imprensa. A gente tem mais de 1.500 downloads por dia. E aqui a gente tem uma interface que é mais ou menos a mesma do Boa Vista Gestão, mas ela é publicada pelo Ministério Público para os municípios. Então aqui você vai ter dados de ocupação de leitos já segmentados por município, para quem quiser, para as administrações municipais poderem bater os seus dados, né, com os dados do Governo do Estado. Tem o mapa de situação também, aqui tem outras camadas ativas, tem os casos ativos e os óbitos. E aí a gente começa a falar da resposta do governo da sociedade. Então, depois de todo esse processo que foi implementado em pouco menos de 3 meses, né, a gente já tem hoje processos de comunicação bem maduros entre todos os órgãos envolvidos. A gente tem processos também para emitir os boletins informativos regulares, todos eles, né, não só os da Secretaria de Comunicação, mas também da Vigilância Epidemiológica, do pessoal da administração prisional, né, e todos os órgãos hoje têm suas fontes de dados para criar os seus boletins informativos. Nós temos indicadores sólidos também para os modelos preditivos e para as matrizes de risco, tá? Antes eles existiam, mas eles estavam muito dispersos e eram difíceis de organizar. Hoje a gente centraliza o cálculo dos indicadores num só lugar e todos os interessados têm acesso rápido. Então, está muito mais robusta essa questão. Nós temos várias ferramentas para gestão operacional, a gente só mostrou algumas delas, porque tem realmente pouco tempo para apresentação, né? E tem toda uma jornada, né, de cargas de dados que são realizadas todos os dias para consolidar e fazer a gestão da crise, né? Eu trouxe essa citação da doutora Fernanda Mello, ela é coordenadora do Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde, né, e da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A doutora Fernanda Mello é uma dos cérebros mais privilegiados que a gente tem no Estado, nesse sentido, e uma das figuras centrais do combate à crise do Covid em Santa Catarina. Ela diz, abre aspas, temos um fluxo enorme de dados que são gerados todos os dias com a plataforma, podemos trabalhar nas investigações de casos e óbitos com mais agilidade e precisão. Os dados são a principal informação para a tomada de decisões para frear a disseminação viral e diminuir o número de pessoas com a doença. E nós temos o colega dela, o Dr. Fábio Galdenzi, que é médico infectologista da Vigilância Epidemiológica. Ele diz o seguinte, abre aspas, as informações são de grande importância nesse momento da pandemia. A plataforma é um conjunto de informações que são usadas para as avaliações de risco e análises das equipes de saúde e, consequentemente, se faz presente no trabalho diário. Buscamos colaborar para que a plataforma melhore cada vez mais. Nós temos algumas imagens também do governador do estado fazendo as coletivas de imprensa, né? Vocês podem ver ali no fundo os nossos gráficos, né, dos painéis do Boa Vista Gestão. Em mais de uma situação, ele tem apresentado com os nossos dados, né, diretamente na tela. E restam alguns desafios ainda, né? A gente precisa aperfeiçoar cada vez mais os algoritmos de duplicidades, porque surgem situações novas na ponta, né? A gente ainda pode otimizar os processos de conferência visual, porque é necessário que os donos do dado, ou seja, os especialistas em epidemiologia, analisem essas informações antes que elas sejam publicadas, para ver se está tudo correto. Nós podemos ainda aprimorar os dados inseridos na ponta, né, tentar achar estratégias para diminuir o erro que é causado pela falta de pessoal nas unidades de saúde.
A gente pode agregar mais valor aos produtos de inteligência fazendo outras integrações com dados de outras áreas, né? Dados de qualquer natureza, como violência, como dados de indicadores sociais e assim por diante. E a gente pode continuar sempre melhorando o suporte para a continuidade dos trabalhos, né? Como conseguir dar o suporte para os nossos usuários e melhorar a nossa relação com quem está efetivamente trabalhando na ponta, né? Bom, fico disponível para perguntas e fica o meu agradecimento. Continua aqui o meu e-mail. Quem quiser mandar alguma coisa depois, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado.